tarde. Estamos aqui hoje para estudar a respeito dos profetas. Profetas, a palavra hebraica Naibi, que significa o mensageiro. Então, iniciamos com Elias. Elias foi escolhido por Deus para representá-lo na época da rainha Jezebel e do rei Acabe. Especificamente em 1 Reis, capítulo 18, trata de um confronto que houve entre os 450 profetas de Baal e Elias, no que se refere ao oferecimento de sacrifício. Houve uma disputa, Elias fez um altar, os profetas de Baal fizeram, e os profetas de Baal não conseguiram êxito. O sacrifício deles não foi consumido. E do oferecido por Elias, apesar de o altar estar abaixo d'água, estar inundado, foi consumido por Deus. Yahvé mostrou a sua soberania, Yahvé mostrou o seu poder diante do povo de Israel, que era um povo idólatra, um povo que adorava um deus pagão, um deus cananeu, que era Baal, e que se consistia na prostituição, que consistia na base da relação sexual. Esse culto para esse profeta Baal era abominável. Então o povo do Senhor estava desviado. Era o povo de Deus que era escolhido, o povo de Israel, estava desviado pelos caminhos de Baal e sob a influência daqueles reis Acabe e Jezebel. Muito bem. Oferecido sacrifício de Baal não funcionou. O oferecido pelo Elias foi consumido e aceito por Deus. Elias, então, tomou uma atitude drástica, que está lá no versículo 40 do 1 Reis 18. Vendo que o povo caiu, todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Depois que o fogo consumiu o sacrifício oferecido por Elias, oferecido a Yahvé. 40. Disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer para o ribeiro de Quizon, e ali os matou. A partir de então, se iniciou uma perseguição pela vida de Elias, capitaneada pela rainha Jezabel, através de Acabe. Acabe fez saber a Jezabel o extermínio dos profetas adoradores de Baal e passou a perseguir Elias, queria a vida de Elias, lá no versículo 2 do capítulo 19. Façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã essas horas não fizer eu a tua vida como fizesse a cada um deles. Queria vingança pelo sangue dos profetas de Baal. Muito bem, aqui nós vamos agora ver a característica, o lado humano de Elias. Elias foi ao deserto, caminho de um dia, veio, se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: basta agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Elias ficou com medo. Apesar de ser um homem de Deus, um homem que ofereceu sacrifício a Yahvé, que demonstrou uma façanha, que demonstrou um fato espetacular que os 450 profetas de Baal não conseguiram fazer, que é justamente o sacrifício é consumido, apesar de toda a água, toda a lenha molhada, desceu o fogo do céu e consumiu aquele sacrifício. Então demonstrou que Deus estava no ministério dele. Esse mesmo Elias pediu a morte. Esse mesmo Elias estava com medo de Jezabel. Então o profeta é um homem que tem as mesmas limitações humanas, tem a mesma natureza em termos de sentimentos, de fragilidades, do que uma pessoa comum. Isso aqui a palavra de Deus deixa claro no caso de Elias. Nós temos outro exemplo também, foi o de Jonas, que foi estudado no vídeo anterior. Jonas também pediu a morte quando ele percebeu que o povo de Nínive se converteu ao Senhor, porque ele achava que só os hebreus deveriam ser salvos. O povo era um povo cruel, um povo iníquo, e Deus não teria por que aceitar o pedido de perdão desse povo, dos assírios, e deveria destruir. Então ele ficou inconformado e pediu, apareceu o lado humano aí.
apareceu a fragilidade humana, a fazer as imitações não divinas mais, mas humanas. Outro também, Moisés, lá em Êxodo 4:10, que diz que era pesado de boca, pesado de língua, que ele não teria condições, o medo, apareceu o medo, a incompetência, o sentimento de incompetência, que ele não teria condições de fazer a missão que Deus estava dando para ele em relação ao faraó, em relação à libertação do povo de Israel. Também aconteceu com Moisés, aconteceu também com Jeremias, que diz que também não teria condições de falar, porque era como uma criança, sentia como uma criança, com medo também, demonstrou medo. Tiago fala que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. São pessoas comuns que são usadas por Deus para transmitir essa mensagem extraordinária, essa mensagem maravilhosa para a humanidade, que foi registrado no Antigo e no Novo Testamento. Elias, o trabalho de Elias foi tão importante que ele foi digno de nota por Cristo, lá em Mateus 17, no episódio conhecido como a Transfiguração. O próprio Cristo conversou com Elias, conversou com Moisés. Elias não morreu, ele subiu aos céus numa carruagem de fogo, mas ele retornou e conversou com Cristo nesse momento. E Cristo fala justamente do trabalho importantíssimo que Elias desenvolveu, compara a João Batista, ao trabalho de João Batista, ratifica a obra de Elias, mostra que Elias realmente agiu por meio de Deus. O próprio Cristo lá no Mateus 17, ficou registrado lá no Novo Testamento. Isso que demonstra o que a gente tem falado aqui, que o Novo, ele é continuação, é o mesmo Deus atemporal, é continuação do Antigo Testamento. Não existe velho, é um Deus do ontem, hoje, sempre, é um Deus do eterno, é um Deus do sempre. Então é continuação. O que Cristo veio, ele veio a confirmar, ratificar o que foi dito no Antigo Testamento. E validar também, publicamente validar também, como validou aqui o ministério dos profetas. Cristo não validou, Cristo validou o que eles fizeram, a obra de Deus, a manifestação de Deus na vida dele. Paulo também fala em relação à profecia, 1 Coríntios 14, Paulo fala a função de exortar, de consolar, de edificar da profecia. Então, o fato é que Deus é puro, Deus é eterno, Deus é transcendente, Deus é onipotente, é onisciente, mas ele usa seres frágeis, seres que cometem falhas, que têm medo, que se sentem incompetentes, que se sentem em situações de fragilidade, para transmitir a maravilhosa e inexpressível mensagem dele e para fazer a obra dele aqui na terra. Então são pessoas humanas que trabalharam no ministério de Deus. Esses são os profetas. Você pode ser usado por Deus como profeta um dia também. Qualquer pessoa pode ser usada por Deus como profeta. Porque essas pessoas, elas deixaram Deus agir através delas. Elas aceitaram, entenderam o seu ministério e passaram a aceitar que Deus trabalhasse. Como Deus disse para Jeremias, como Deus disse para Moisés, a minha palavra vai estar na tua boca. Então não é você que vai falar, sou eu que vou falar. Você só vai ser usado por mim para falar. E foi exatamente isso que ocorreu, e o resultado foi, no caso de Moisés, a libertação do povo de Israel com mais de 600 mil homens libertados no deserto. Só de homens. A população estima-se mais de 2 milhões de pessoas saíram do Egito através de Moisés, porque Moisés aceitou a incumbência e Deus fez a obra. Deus libertou o povo do Egito. Então, Moisés serviu como um veículo, da mesma forma como serviu Paulo de Tarso, levar o evangelho aos gentios. Da mesma forma aqui, como vimos, o Jonas, o Elias, o Oséias, o Malaquias, enfim, qualquer outro dos profetas maiores ou menores que estejam registrados foram usados por Deus para transferir a sua mensagem. Então é importante a gente compreender a natureza humana do vaso, a natureza humana das pessoas que agiram em nome de Deus, que registraram a história em nome de Deus. Eram pessoas que estavam imersas numa cultura, pessoas que tinham
características, que têm a sua personalidade, mas Deus moldou essa personalidade, Deus incluiu as suas palavras na boca dessas pessoas, e por meio desses seres humanos, a obra de Deus foi registrada, foi feita, e façanhas foram demonstradas para a humanidade. Então são esses os profetas, são pessoas comuns, pessoas com temores, pessoas com receios, com fragilidades, que são usadas por Deus para um propósito específico. E que leva hoje a Cristo, a redenção da humanidade. Hoje temos Cristo. Não precisamos mais de profetas, porque temos Cristo para remir a humanidade através do sacrifício.